Graça e paz, estamos iniciando a 12ª aula de Teologia Pastoral e vamos abordar sobre uma outra técnica na administração de conflitos, que é a arbitragem. Se as partes não conseguem solucionar o conflito através da mediação, elas ainda podem recorrer à arbitragem. Na mediação, temos a figura de um terceiro que, de forma imparcial e neutra, assiste as partes em conflito a fim de que elas mesmas possam alcançar a pacificação. O mediador pode usar de liberdade para aconselhar e induzir as partes a um acordo, abrindo o caminho para elas mesmas decidirem a demanda. Já na arbitragem, concede-se a um terceiro, igualmente neutro, o poder de emitir decisões quanto às controvérsias levadas pelas partes, as quais devem eleger o árbitro de comum acordo. Verifica-se, portanto, que o árbitro emite decisões não se tratando apenas de conduzir as partes a um acordo. O árbitro atua com poder decisório relativamente ao mérito da demanda. Claro que, desejando, no curso do procedimento arbitral, as partes podem celebrar um acordo. Este recurso de gerenciamento de conflitos também parece pouco comum ou até mesmo estranho para ser aplicado na vida da igreja. Talvez por ser a característica de mais uma ferramenta jurídica aplicada pela justiça em litígios civis. Na realidade, esta aparência vem do desinteresse e da desobediência por parte da liderança da igreja aos princípios bíblicos. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 1 a 8, vemos que aquela igreja fechava os olhos para os muitos conflitos que ocorriam entre os irmãos, deixando que estes recorressem à justiça comum, ou ainda como Paulo fala, deixavam que a questão fosse julgada pelos injustos. O mesmo tem ocorrido na grande maioria das igrejas nos dias de hoje. Os litígios entre os membros destas são resolvidos fora da igreja através da justiça comum. A coisa mais difícil de ver é uma igreja cuja liderança tenha criado meios para que os seus membros possam submeter seus conflitos a um processo de mediação ou arbitragem para que a paz reine entre os irmãos. Sendo a arbitragem um processo pelo qual as partes concordam em relatar a questão do conflito a uma ou mais pessoas, a quem atribuíram autoridade para julgar e chegar a uma decisão que coloque fim a essa questão, existem duas diferenças principais entre os processos de arbitragem e de mediação de conflitos. Em primeiro lugar, na arbitragem, as partes envolvidas abrem mão de seu poder de julgamento em favor de um terceiro, limitando a sua influência sobre a forma pela qual será resolvida a questão. Este fato pode servir de incentivo para que as partes envolvidas se esforcem mais em chegar a um acordo num processo de mediação, onde possuem maior controle sobre a forma como decidirão a demanda. Em segundo lugar, na arbitragem é tratado apenas da questão que gerou o conflito, sem que o árbitro se envolva em aconselhamento pessoal durante a demanda. Na verdade, o árbitro age como um juiz, coletando as evidências e proferindo uma decisão, a qual deverá ser acatada pelas partes. Embora o árbitro deva se abster de aconselhar as pessoas envolvidas em um litígio de forma privativa, nada impede que outras pessoas da igreja façam um acompanhamento das partes em conflito para aconselharem e conduzirem estas a uma pacificação. Vamos ver algumas vantagens e desvantagens na arbitragem. A principal vantagem na arbitragem, em comparação com a negociação e a mediação, é o fato de que ela sempre produz um resultado para o conflito,
mesmo que um dos lados, ou mesmo os dois, não aprecie essa decisão. Quando comparada com a negociação e a mediação, a principal desvantagem da arbitragem é o fato de que os problemas de relacionamento devem ser ignorados pelo árbitro, o que frequentemente perpetua ou agrava o afastamento pessoal. A pacificação pode envolver uma grande variedade de atividades e podem recorrer a algumas técnicas, como vimos até o momento. Porém, as Escrituras nos mostram 4 princípios básicos que podem ser usados na solução de conflitos. Em primeiro lugar, glorifique a Deus. Em vez de nos concentrarmos em nossos próprios desejos ou nos preocuparmos com o que os outros podem fazer, nós devemos nos alegrar no Senhor e lhe dar louvor, confiando no seu perdão, sabedoria, poder e amor, quando procuramos obedecer fielmente aos seus mandamentos e manter uma atitude amorosa, misericordiosa e clemente. A aptidão de Deus na pacificação e sua presença poderosa em meio a ela fortalece nossa determinação em perseverar como ministros da reconciliação. Em segundo lugar, tire a trave do seu olho. Em vez de culpar os outros por um conflito ou resistir à correção, nós devemos confiar na misericórdia de Deus e assumir a responsabilidade pela nossa própria contribuição nos conflitos, confessando nossos pecados àqueles a quem prejudicamos, pedindo ajuda a Deus para modificar quaisquer atitudes e hábitos que resultam em conflito. Devemos também procurar corrigir qualquer mal que tenhamos causado às outras pessoas. Em terceiro lugar, acerte a sua vida. Em vez de fingir que não há conflito ou de falar dos outros pelas costas, nós devemos ignorar as ofensas pequenas e procurar conversar pessoalmente de modo benevolente com aqueles cujas ofensas parecem graves demais para ignorar, procurando sempre restaurá-los em vez de condená-los. Quando o conflito com um irmão ou irmã em Cristo não puder ser resolvido em particular, devemos procurar o auxílio de outras pessoas do corpo de Cristo para solucionar a questão de uma maneira bíblica. Em quarto lugar, vá e se reconcilie. Em vez de fazer concessões prematuras ou de permitir que os relacionamentos degenerem, devemos procurar ativamente a paz e a reconciliação, perdoando os outros assim como Deus nos perdoou e buscando soluções justas e mutuamente benéficas para as nossas diferenças. Bem, chegamos ao final de nossa aula e também dessa disciplina. Não se esqueçam de fazer a leitura complementar e os exercícios propostos. Que Deus abençoe a todos.